A paz do Senhor Jesus. Vou trazer aqui uma palavra de Deus que se encontra em Josué, aonde Deus fala com Josué animando. É uma passagem muito conhecida, aonde que Josué foi o sucessor de Moisés. Quando Moisés, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou para Josué, que se encontra no capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então vemos aqui que é uma promessa de Deus. E o que Deus promete, Ele cumpre. Mesmo Moisés falecendo, Deus ele não deixou de cumprir com a tua palavra. E Ele levantou um outro líder para estar liderando aquele povo, para estar na frente daquele povo, para estar conduzindo aquele povo passar o Jordão. E Deus ele estava falando para Josué, estava animando. E Deus fez uma promessa para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, da mesma forma que Deus falou para Moisés, Deus estava falando para Josué, para que ele viesse se levantar, para que ele não viesse esmorecer diante da responsabilidade, diante da liderança, diante de algo que Deus estava colocando nas suas mãos, para que ele pudesse conduzir aquele povo. Eu sei, amada igreja, que fazer a obra de Deus é preciso esforço. Fazer a obra de Deus é preciso obediência. Fazer a obra de Deus, temos que estar atento à voz de Deus, nosso amado Deus Todo-Poderoso. E não deixar que as nossas forças venham desfalecer diante da circunstância, diante dos problemas, diante das adversidades, porque o que Deus ele prometeu, passe o tempo que passar, chega o dia de cumprir. Porque na palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então Deus, como Ele é fiel, Ele vela pela tua palavra, Ele estava ali passando esta responsabilidade para Josué. E Ele disse assim no versículo 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então Deus estava falando para Josué se esforçar, para que ele não viesse temer, para que ele não viesse esmorecer, para que ele não viesse recuar, porque Deus estava dizendo para ele que ele estaria com ele a todo momento, a todo instante. Deus estaria do lado dele, ajudando ele, conduzindo aquele povo. Deus estaria na frente. Então, tudo que a gente for fazer, devemos colocar o nosso Deus, o Todo-Poderoso, na frente. Ele tem que estar em primeiro lugar. Então, não temas quando Deus te dá algo para você fazer, colocar uma responsabilidade nas tuas mãos. Não temas, porque Deus ele é contigo. Porque é Deus que capacita. Quando Deus levanta, Ele se responsabiliza. Quando Deus nos dá uma ordem, Ele responsabiliza o que vai acontecer ou não. É Ele que vai estar cuidando, providenciando. É Ele que vai estar entrando com providência. Então, quando Deus te der algo para você fazer, somente faça conforme o Senhor te ordenou, como o Senhor te direcionou, e deixa que o resto Ele fará. Deixa que o resto Ele cuida, deixa que as outras coisas Ele providencia.
Nós, seres humanos, temos a mania de nos preocuparmos com o dia do amanhã. Mas na palavra de Deus diz que o dia do amanhã pertence somente a Deus. Então devemos preocupar somente com o agora, com o momento que estamos vivendo agora, deixar as preocupações de lado, as ansiedades, o temor, o medo e fazer conforme o Senhor nos conduzir. Às vezes o Senhor nos direciona para um lugar que a gente olha e fala assim: Senhor, será mesmo que o Senhor está neste negócio? Mas é aonde a gente pensa que não vai dar certo, é aí que o Senhor vai operar grandes maravilhas. Porque Deus é o Deus que traz existência onde não existe, é o Deus que muda cativeiro, é o Deus que muda a história, é o Deus que faz acontecer o que não está acontecendo, é o Deus que traz providência onde não tem. É um Deus que levanta aqueles que aos olhos humanos não tem solução. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? Então não temas, se Deus te chamou, se Deus te colocou para você estar liderando, te colocou na frente de algo, não temas porque Deus é contigo. E sabemos quando nós não queremos fazer o que Deus colocou, predestinou para nós, Deus ele levanta outro e coloca no lugar. Mas aqui na palavra de Deus não mostra qual foi porque Deus ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa estrutura, ele conhece a nossa fragilidade, ele sabe até onde nós suportamos, ele sabe se a gente vai dizer não ou sim. Então Deus ele estava confortando Josué para que ele fosse, como diz a palavra, tão somente esforce-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então Deus estava exortando a Josué, Deus estava fortalecendo a fé de Josué, Deus estava edificando a vida dele, Deus estava aconselhando Josué. Feliz é o homem que ouve a voz do Senhor, feliz é o homem que lê a palavra de Deus e as pratica e coloca em prática. Olha só o que acontece. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirá. Então é o poder da palavra de Deus. Aqui deixa bem clara a importância que temos que estar lendo a palavra de Deus, meditando. E aqui deixa bem claro quando Deus disse para Josué: medita nela de dia e de noite. Então serve para mim e para você, que venhamos meditar na palavra de Deus, tanto de dia quanto de noite. E tendes cuidado de fazer conforme tudo como está escrito. Então ele fala para a gente fazer conforme está escrito na palavra de Deus, porque aqui é uma promessa de Deus, há mais de 8.000 promessas de Deus para a nossa vida. E quando nós cumprimos a palavra de Deus, olha o que acontece, porque então farás prosperar o teu caminho. Então quando nós vivemos a palavra de Deus e colocamos em prática, a palavra de Deus, ela tem o poder de fazer o nosso caminho prosperar, porque estamos andando segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Nós estamos andando na direção de Deus e não na nossa direção. Então é uma exortação, é Deus animando, Deus mostrando a importância de lermos a palavra de Deus. Então devemos ter
é uma revelação de Deus para Josué. E Josué, ele conduziu aquele povo. Josué, ele tomou posse da palavra do Senhor e fez conforme o Senhor estava ordenando ele, para que aquele povo pudesse herdar a promessa de Deus. Então Deus, ele sempre coloca alguém na nossa vida para estar nos ajudando, até mesmo para estarmos alcançando a promessa de Deus na nossa vida. Deus, ele também usa pessoas para que as promessas de Deus venham se cumprir na nossa vida. Assim como Deus levantou Josué para conduzir aquele povo, Deus não deixou aquele povo desamparado. Assim também é Deus na nossa vida. Deus, ele não nos deixa desamparado. Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho para estar nos ajudando, para estar nos auxiliando. E temos como o pastor da igreja. Deus sempre tem o pastor que nos conduz, que Deus usa para estar conduzindo as suas ovelhas. Então a importância de estarmos percebidos, não despercebidos, mas atento à voz de Deus, atento à palavra de Deus, para que possamos ser felizes, para que venhamos ter uma fé fortalecida, para que venhamos ser felizes. A Nassuri canta lá na ceia. Aí o Senhor fala assim: não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, quando ele falou não pasme, para que ele não se assustasse, para que ele não temesse, para que ele não viesse ficar assustado, porque Deus disse: porque teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus é conosco por aonde a gente for. Deus estará conosco. Aonde Deus mandar a gente ir, nós nunca estaremos só. Deus vai estar conosco sempre do nosso lado, nos auxiliando. Então que os irmãos possam ficar com esta gloriosa palavra que o Espírito Santo me deu aqui nesta hora. Então que possamos ficar na posição de servo, que possamos ficar atentos à voz do Espírito Santo, olhar somente para Ele, não olhar para a circunstância, mas ser obediente à voz de Deus, seja aonde Deus mandarmos ir, que possamos ir sem murmurar, sem reclamar, sem questionar, porque Deus, ele é fiel na terra. Por causa de uma pessoa, Deus pode te mandar para um lugar tão longe que a gente fica assim pensando: mas por que eu estou aqui? É por causa de uma alma que estava ali clamando, orando, precisando de ajuda. Deus, ele faz isso, porque Deus, ele tem esse poder de fazer isso. Então, quando Deus te conduzir para você fazer algo, não questione, não tenha medo, não se espante, não deixe a dúvida, porque é Deus que nos capacita. Quando Deus nos levanta, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá graça. E Deus não nos dá provação que não venhamos suportar. Então, que venhamos ser felizes, mas devemos ser felizes obedecendo à voz de Deus, fazendo conforme a palavra de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor nesta tarde. Jesus continua abençoando vocês, cada um dos irmãos. Que as ricas graças, as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dos irmãos, dando força, que o Senhor continue dando força, saúde, sabedoria, dando discernimento, conhecimento, graça, dando, em nome de Jesus Cristo, saúde física, espiritual, emocional. Que o Senhor venha repreender, cortar, destruir todo o mal, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus. Vou trazer aqui uma palavra de Deus que se encontra em Josué, aonde Deus fala com Josué animando. É uma passagem muito conhecida, aonde que Josué foi o sucessor de Moisés. Quando Moisés, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou para Josué
que se encontra no capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos